Amém. A gente precisava de uma chuva, né? Tava muito seco, né, cara? Meu Deus, cara, tava tenso o negócio. Aí começa a dar irritação na garganta, os caras ficam ruins. Eu começou a me incomodar a minha garganta agora, desses dias para cá. Eu falei, ô Jesus, mas vamos que vamos, né? Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Então quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante para que a gente possa fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te agradeço por estar aqui. Agradeço pela oportunidade de compartilhar dessa palavra. Sei que o Senhor está fazendo algo novo no nosso meio. O Senhor está construindo algo novo dentro de nós. No nome de Jesus eu oro e peço ao Senhor, Deus, nos ajuda, Deus, a viver a Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a sermos abençoados pelo Senhor através dessa palavra. Coloca, Pai, no nosso coração aquilo, Pai, que nós precisamos receber. Repreendo toda e qualquer intenção do inferno, Pai, de roubar a Tua palavra, Pai, de roubar essa semente, Pai, de cair num solo fértil. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me ajude a pregar essa palavra, a conduzir conforme o Senhor deseja. Te dou liberdade, Espírito Santo, para falar, para fazer o que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos, glória a Deus. Deixa eu compartilhar algo com vocês antes de começar a palavra. Gente, a gente reduziu um pouquinho o tempo do nosso culto, tá? Então, por quê? Quinta-feira o nosso culto está acabando às 9h30, acabava às 10 horas. Mas a gente está acabando um pouco antes, porque a gente começou a mapear algumas coisas e entender que boa parte das pessoas, né, que vêm à igreja, elas precisam levantar muito cedo na segunda-feira de manhã ou na sexta-feira. E, cara, às vezes tem gente que sai, levanta 4h30 para pegar o ônibus 5 horas para estar em Curitiba às 6 horas, né, cara? É puxado pra caramba. E o culto de domingo, a gente trouxe para as 6 horas, já com essa intenção, tá? De poder ir embora antes, de poder, sabe, ter um tempo para ir chegar em casa, às vezes organizar alguma coisa ainda, descansar um pouco antes, tal, porque a gente acabava o culto mais tarde, mas, de uma certa forma, as pessoas acordavam muito cedo na segunda-feira, e começar a segunda-feira cansado é treta, né, gente? Quando você não consegue descansar no final de semana, se começar a tua semana já quebrado, meu Deus, puxa a semana toda. Então, assim, nós estamos trabalhando para acabar esse culto sempre às 8 horas. Pode ser que a gente passe um pouquinho, 8h15, tá? 8h20, mas não vai muito além disso, tá bom? Então, já para que vocês tenham ciência, antes o culto ia até às 10, agora acaba às 8. O que aconteceu? Mas é que vocês, para que vocês entendam que a gente está mexendo em algumas coisas da igreja para ficar melhor para todos, amém, queridos? A ideia é que fique melhor para todo mundo, tá? Mas por isso eu peço para vocês estejam com a gente, venham, frequentem os cultos, porque é importante para a gente estar se alimentando da palavra de Deus. Isaías 43, versículo 12 ao 13 diz assim: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia, amém, queridos? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está agindo, queridos, ninguém consegue mudar a realidade do Senhor. Amém, queridos? Essa noite eu quero instigá-lo a refletir, queridos, sobre essa grandiosa verdade. A palavra que está sendo ministrada, a palavra que está sendo compartilhada através desse versículo de Isaías, capítulo 43, versículo 12 e 13. Então, eles nos falam de uma imutabilidade de Deus. Queridos, Deus é imutável, amém? E também fala da soberania de Deus. Queridos, Deus, além de ser imutável, Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Por isso que a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus deu a ordem, se Deus deu o comando, se Deus falou que é. Amém, queridos? Se Deus disse algo para você, então assim é. Amém, queridos? E o diabo pode até tentar mudar isso, mas agindo Deus, quem vai impedir? Amém, queridos? Então eu quero compartilhar isso com você, essas características, sabe? Algumas características fundamentais que sustentam nossa fé e nos proporcionam paz, nos proporcionam confiança. Queridos, a primeira delas é que o Senhor, Ele anuncia e realiza a salvação. Amém? Quem aqui
pode dar um glória a Deus porque é salvo por Jesus Cristo? Glória a Deus, né, queridos? Porque até ontem nós estávamos no mar de lama, amém? Nós estávamos largados, abandonados, né, queridos? Jogados pelas traças aí, mas a gente foi alcançado, amém? Fomos alcançados, irmãos, o Senhor nos alcançou, glória a Deus por isso. Então assim, o Senhor, Ele nos proporciona algo maravilhoso, que é a nossa salvação. Então o Senhor declara, eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Ele está dizendo assim, ei, quem falou da salvação fui eu, e foi eu quem fiz e ainda fiz todo mundo saber. Amém, queridos? Então essa palavra, elas nos lembram de algo importante, da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Queridos, Deus é fiel, guarde essa palavra no teu coração, Deus é fiel. Às vezes a gente fala assim, mas será que vai dar? Se Deus está agindo, quem vai impedir? Amém, queridos? Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer e pronto, acabou. Se Deus trouxe uma promessa, queridos, pode acreditar que Deus é fiel para cumprir a promessa. Ele falou que ia salvar, queridos, Ele fez. Ele fez, amém? E Ele faz com que todo mundo saiba disso. Queridos, desde os tempos antigos, Deus anunciou a salvação para o seu povo. Desde o Antigo Testamento, Deus fala sobre a salvação do seu povo. Então essa promessa, ela foi cumprida de uma maneira completa, de uma maneira gloriosa, queridos, na vinda de Jesus Cristo, que realizou a obra redentora da cruz. Amados, a fidelidade de Deus é um tema recorrente nas Escrituras, e a gente vê lá em Números 23:19 assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Queridos, olha o que a palavra está dizendo, Deus não mente. Amém? Deus não volta atrás na sua promessa. Às vezes a gente acha assim, poxa, mas será que Deus não mudou os planos? Não, irmão, Deus não mudou os planos dele a teu respeito. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás, a respeito dos planos de Deus para os seus. Queridos, e a Bíblia diz que o meu olho, o meu ouvido, meu olho não viu e meu ouvido não ouviu, e nem a minha mente imaginou aquilo que Deus tem guardado para mim. Porque a Bíblia diz para aqueles que o amam, eu amo o Senhor, e você? Amém. Então essa palavra é para você. Amém, queridos? Essa palavra é para você. Então isso nos assegura que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Cada um de nós pode testemunhar a salvação que Deus realizou em nossas vidas, queridos. Você sabe que quando a gente vai para um evangelismo de rua, o que você fala? Cara, Jesus ama você. É isso que você fala para as pessoas. Jesus ama você. Se a pessoa der uma abertura para você compartilhar o teu testemunho, você compartilha. Se não, você já falou tudo que ela precisava ouvir. Jesus ama você. E pronto. Quem vai testificar este amor, queridos, não sou eu, não é você, é o próprio Senhor que vai falar ao coração daquelas pessoas. Às vezes, queridos, que nem o menino disse para nós assim, eu não vou ler essa carta agora porque eu estou bêbado. Mas eu vou pôr no meu bolso para eu ler amanhã. Amém. Glória a Deus. Então assim, queridos, o que ele vai fazer? No outro dia ele acorda, né, naquele estado, né, pós-noitada. O cara acorda assim e fala, nossa, que dor de cabeça, que dor isso. E pega uma cartinha no seu bolso, lê a cartinha e diz assim, Jesus ama você. Você está entendendo, gente? Tipo, não é assim, seu isso, seu aquilo, seu não, sabe? Várias palavras assim, porque você passou a noitada e blá, 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 blá. Não, cara, Jesus vem dizer, cara, eu amo você. Eu amo você. Não, mas eu estava bebendo ontem, mas, cara, eu amo você. Mas eu estava na folia ontem, mas isso não muda o amor de Deus por você. Mas o que Deus está falando assim, ei, eu amo você, venha, vem do jeito que você está. Deixa eu trabalhar em você. Gente, o que Deus quer de mim e de você? O nosso coração. O nosso coração, porque se você abrir teu coração e deixar o Senhor trabalhar em você, você vai ver, queridos, que Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras dEle sobre a sua vida. Cada uma delas vai ser cumprida. Por quê, queridos? Porque Deus é fiel. Amém, queridos?
Amados, assim como o Senhor fez ouvir a sua salvação, Ele também continua a falar a nós, através da sua palavra, pelo Espírito Santo, e através da vida dos irmãos e as irmãs que nos cercam. Por isso que a gente está o tempo todo dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, o Senhor está falando conosco. A gente vai para a cela, o Senhor está falando conosco. A gente ouve um louvor, o Senhor está falando conosco. A gente lê a Bíblia, o Senhor está falando conosco. E a gente vai respondendo isso, queridos, conforme nós vamos nos inserindo, conforme nós vamos mergulhando cada vez mais nesse rio. Maiores experiências com Deus você vai tendo. Maiores experiências com o Senhor você vai tendo. Mas, queridos, eu preciso ir em direção a Ele. Eu preciso caminhar em direção ao Senhor. O Senhor não quer saber onde você está esse dia. O Senhor não quer saber aonde você esteve ontem à noite. Não é que Ele não quer saber, Ele já sabe. Amém, irmãos? Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você fez, o que você está pensando, Ele sabe. Mas Ele está te convidando a ir para um novo caminho. Ele quer construir algo novo em sua vida. Amém, irmãos? Deus deseja fazer isso na sua vida. Quem que recebe aqui? Amém, receba então, queridos. Porque Deus tem algo novo para você. Deus está trabalhando algo novo. Queridos, desde o início, Deus tem um plano, de salvação para a humanidade. E Ele não apenas anuncia, mas Ele realiza essa salvação, irmãos. A vinda de Jesus Cristo é a maior revelação da salvação de Deus, do amor de Deus. João 3,16 diz assim, porque Deus, vocês conhecem o versículo, porque Deus... está na tela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterna. Quem quer vida eterna aqui, queridos? Creia em Deus. Creia que Jesus Cristo veio naquela cruz para salvar você. Creia que Jesus Cristo pagou um preço já, queridos. Ei, o preço já foi pago, irmãos. Amém? O preço já foi pago. Cara, pense você assim, morrendo de fome, com muita fome. Quem já sentiu muita fome? Aí pense você passando na frente de uma churrascaria bem top. Imagine essa cena, e alguém fala para você, senta aqui, pode se servir, já está pago. Quem ia ficar feliz? Quem ia ficar feliz, queridos? Ou alguém pagar o churrasco para nós seria top, Mas posso falar uma coisa para você? Jesus não pagou o churrasco, mas Ele pagou o preço pela tua vida. Amém, queridos? E posso dizer uma coisa? O que Jesus fez por você é maior do que o churrasco. Bem maior. O preço está pago, irmão. Você só chega lá e fala assim, os caras já reconhecem você, passagem livre, você pode entrar. Porque, você é filho de Deus. Pensa isso, queridos, você ser reconhecido como filho de Deus, você ser identificado como um filho de Deus. Cara, Jesus é a manifestação do amor e da promessa e salvação de Deus. É a promessa se cumprindo através de Jesus Cristo. Então Ele prometeu, Ele fez, queridos, e Ele deixa nos saber. Todos os dias Ele deixa nos saber. Então isso nos mostra que Deus é fiel às suas promessas. E nós, como um povo de Deus, nós somos chamados a ser suas testemunhas. Queridos, nós devemos proclamar as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Falar, queridos, compartilhar a mensagem da salvação com as outras pessoas. Dizer para as pessoas, ei, eu fui salvo, Jesus me alcançou. Às vezes as pessoas nem entendem o que você está falando, mas você fala, mas Ele ama você também. Sabe, queridos, o restante é Jesus quem vai fazer, é o Espírito Santo que vai fazer, é Ele que vai vir, vai tocar o coração. Eu estava falando, acho que hoje ou ontem, eu estava falando para alguém, cara, a pessoa que me evangelizou, ela veio várias vezes falar de Jesus para mim. Várias vezes, Jesus te ama. E era só isso que ele falava. Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Jesus te ama, tem um propósito na sua vida. Jesus te ama, tem um propósito. Essa foi a mensagem dele. Você consegue entender, queridos, que ele não veio com nenhuma outra mensagem que eu não conseguiria entender? E posso falar uma coisa para vocês? Eu não entendia o que ele estava dizendo. Como assim Jesus me ama e tem uma promessa para mim?
Imagina se ele viesse com algo a mais, aí que ia confundir tudo. Mas ele está falando uma frase simples: Jesus te ama e tem uma promessa na sua vida. E uma hora isso fez sentido. Pô, Jesus me ama. Se Jesus me ama, eu quero falar com Jesus. Se Jesus me ama, eu quero ouvir a voz desse Jesus. Se Jesus me ama, eu quero viver o que Ele tem para mim. E queridos, eu passei a amar Jesus. Uma coisa é Jesus te amar, outra coisa é você amar Jesus. Porque quando você passa a amar Jesus, você passa a correr em direção a Ele e querer viver com Ele. Amém, queridos? Quando a gente ama alguém, a gente não quer estar perto dessa pessoa, sim ou não? Sim. Quando você ama alguém, você muda teu estilo de vida para estar perto de alguém, sim ou não? Sim, irmãos. Às vezes você muda completamente a tua maneira de pensar porque você está amando, apaixonado por alguém. Assim é com Jesus, irmão. Se você ama Ele, olha para Ele. Olha para Ele, se identifica com Ele e passe a mudar o teu estilo de vida para estar com Ele. Por quê, pastor? E Jesus não pode se adaptar a mim? Queridos, Jesus já fez tudo por você. Jesus já foi naquela cruz, já pagou um preço. E a única coisa que Ele fala para você: venha. Então, em momentos de dificuldades, podemos confiar, queridos, que Deus é fiel e Ele vai cumprir as suas promessas. Ele já demonstrou amor e poder ao enviar Jesus para nos salvar. Então Ele já demonstrou amor, Ele já demonstrou o poder dEle, queridos. Aí eu entro no segundo tópico, que é o que? A exclusividade de Deus. Amados, observe o texto que está falando na exclusividade de Deus. No meio de vós não houve Deus estranho. Jesus está falando de algo que Ele fez, e Ele está falando assim: ei, no meio de vós não houve Deus estranho. Deus afirma, queridos, a sua supremacia, Deus afirma a sua exclusividade. É um tema central na teologia bíblica, amados. Desde o Antigo Testamento, Deus se revela como o único Deus verdadeiro. O diabo tenta confundir, trazendo várias cenas, vários cenários, mas Deus já testificou, queridos, quem Ele é. Deus já se manifestou com a sua grandeza, com o seu poder. Ele já fez o que Ele precisava fazer, mas Ele continua fazendo ainda mais. Queridos, a palavra diz assim, que Ele faz além daquilo que eu e você pedimos. Então a gente pede algo assim, se está alinhado à vontade de Deus, se está alinhado ao coração do Senhor, o Deus nos leva além daquilo que você está falando com Ele. Amados, Deus se revela como único e verdadeiro em contraste com os deuses falsos que eram adorados pelas nações vizinhas de Israel. Então Ele está demonstrando assim: ei, existe um monte de Deus à volta de vocês, mas eu sou o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da promessa. Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então assim, queridos, homens de Deus, profetas de Deus eram levantados para clamar, para falar ao povo algo. Ei, povo, preste atenção, vocês têm um Deus, por que estão procurando outros deuses? Por que estão indo atrás de outros deuses, se vocês têm um único Deus? Se vocês têm alguém que luta por vocês, que é fiel, que ama vocês. E a gente faz, queridos, a gente trabalha dessa maneira, sabe? A gente olha para Deus e fala: Deus, faça isso. Aí Deus fala assim: espera um pouquinho que eu preciso corrigir alguma coisinha aqui, outra ali, preciso acertar assim. Sabe o que a gente faz? A gente olha para um outro Deus. Outro Deus, você pode atender o meu pedido? O outro Deus fala: opa, na hora. Aí a gente passa a adorar outro Deus, porque o Deus verdadeiro falou para a gente esperar. O Deus verdadeiro falou para a gente segurar um pouquinho. Aí a gente começa a fazer as coisas, queridos, equivocadamente, precipitadamente, mas Deus está trabalhando em nossas vidas. Amados, essa declaração, ela reafirma que a singularidade de Deus e a necessidade da adoração exclusiva a Ele. Deus me chamou e te chamou para adorá-lo. Adorar exclusivamente a Ele. Direcionar a tua adoração a Ele, em um mundo, queridos, repleto de alternativas, porque o que mais nós temos nesse tempo é alternativas e distrações espirituais. É o que mais existe, irmãos. A verdade é que não há outro Deus além do Senhor. Amém? Quem pode dar um amém bem forte por isso? Amém, queridos. Ele é o único Deus verdadeiro e digno de nossa adoração.
Isaías 45 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingerei, ainda que tu não me conheças. Queridos, olha a palavra do Senhor, olha o que ele está falando. Ei, eu sou o único Senhor. Então Deus se revela, queridos, de maneira única e pessoal ao seu povo, assim como Deus se revela de maneira única e pessoal a cada um de nós. Cada um de nós vai experimentar o Senhor de uma forma específica, vai ter um relacionamento com Deus de uma forma específica. Mas, amados, uma coisa que é importante, eu tenho que querer, eu tenho que desejar, porque senão o meu relacionamento com Deus sempre vai ser um relacionamento superficial. Ele sempre vai ser, sabe, um relacionamento assim, basiquinho. E relacionamentos basiquinhos, queridos, eles são fáceis de romper. Cara, quando a gente não tem confiança, quando a gente não tem transparência, quando a gente não consegue, sabe, ter aliança, amados, relacionamento com Deus vai muito além do que amor. Relacionamento, casados, preste atenção numa coisa, relacionamento entre casal vai muito além do que amor. Eu sinto que não te amo mais. Cara, você não tem que ter amor, você tem que ter aliança. Você tem aliança. Amor faz parte do processo. Você vai amar, queridos, você vai escolher amar no dia bom, você vai escolher amar no dia ruim. Porque é fácil amar no dia bom, queridos. É fácil amar quando as coisas estão tudo certinho, está tudo funcionando direitinho, está tudo bonitinho, quando a pessoa está te agradando. E quando não está? Quando a pessoa está dizendo não, ou quando ela não corresponde com aquilo que você acha que ela deveria corresponder, aí não existe mais amor, aí quebrou o amor, acabou o amor. Queridos, por isso que nós casamos não fundamentados apenas na palavra amor, mas simplesmente, queridos, nós temos que entender que nós estamos alicerçados numa aliança. Nós temos uma aliança, e com Deus tem que ser aliança, irmão. Aliança, poxa, Deus, não está bem, mas eu tenho uma aliança com o Senhor, eu vou até o final, porque Ele me prometeu algo, eu vou atrás daquilo que Ele me prometeu. Ele falou de uma vida eterna, eu quero essa vida eterna. Eu quero essa vida eterna para mim. Quinta-feira a gente cantou, né? Uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade. Então, queridos, essa vida é pouco para amar, Senhor. Eu quero a eternidade para poder amá-lo. Então, a Bíblia fala de que me adianta ganhar tudo agora. E depois, né? Perder o rumo no final, no último dia perder o rumo. A gente tem que entender isso, o quão importante é para nós. Amados, Deus, Ele revela de uma maneira única e pessoal quem Ele é. Através dos profetas, Deus comunica a sua vontade, Deus comunica os seus planos, mostra que Ele é um Deus de relacionamento e proximidade. Deus é um Deus de relacionamento. Muitas vezes a gente acha que Deus é lá no céu e eu aqui na terra, mas Deus quer se relacionar com você. Deus quer um relacionamento, uma intimidade contigo. Ele quer que você sim chore para Ele, que você coloque a sua cabeça no colo dEle e fala: Pai, está doendo. Pai, está difícil. Pai, poxa, não estou conseguindo. Esses dias, poxa, eu lá no meu quarto, lá no escritório, aí eu falando com Deus assim: poxa, Senhor, ó céus, ó vida, ó lua. Sabe aquele dia que você está nesse naipe assim? Por quê? Né? Por que hoje está chovendo? Por que hoje está frio? Por que hoje eu estou vestido assim? Por quê? Por quê? Por quê? E detalhe, gente, posso falar uma coisa? Eu sempre preguei, né? Gente, pare de perguntar por quê e fala para quê. Só que aquele dia eu me vi perguntando por quê. Eu me vi perguntando por quê. Aí Deus, o Espírito Santo praticamente falou assim: por que você não fica quieto? Por que você não fica quieto e adora? Cara, foi uma experiência incrível, porque eu peguei o meu violão e comecei a adorar o Senhor. E eu comecei a chorar na presença do Senhor, e aquilo foi me limpando, foi me lavando, e Deus renovou algo sobre mim, gente. Deus me trouxe tipo uma alegria que eu estava perdendo, que eu estava trocando pela tristeza, pela amargura, né? Pela angústia, pela depressão. Mas quem que estava fazendo essa escolha? Eu, porque Deus não me chamou para ser angustiado, Deus não me chamou para ser depressivo, Deus não me chamou para ser ansioso.
A palavra de Deus diz que eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. E ele diz que é planos de paz, planos de esperança. Então, cara, se a palavra está dizendo isso para mim, por que eu não estou acessando isso? Será que talvez não esteja me movendo em direção a isso? Por isso que eu não estou acessando? Será que em vez de eu parar, de ficar reclamando, eu pegar e adorar o Senhor, eu não vou viver uma experiência incrível com o Senhor? Talvez, gente, Deus só está te chamando para você, ei, para um pouquinho, segura um pouquinho, respira, respira, só respira, sossega, deixa eu fazer o trabalho. Queridos, é Ele quem governa a história em nossas vidas com justiça e amor, é o Senhor quem está no poder, é o Senhor quem está no controle. E como testemunhas do Senhor, nós somos chamados a reconhecer e a proclamar que não há outro Deus além dEle. Irmãos, não há outro Deus além do Senhor, amém? Nós devemos resistir às tentações de adorar e seguir qualquer coisa que não esteja em concordância, em consonância com a vontade do Senhor. Queridos, se algo está te tirando dessa adoração, resista, lute. Batalha, queridos, você foi chamado para guerrear contra o quê? Contra aquilo que tenta roubar a adoração que é de Deus, irmão. Essa adoração é do Senhor. Não é para homens, não é para situações, não é para coisas, é de Deus. A tua adoração é para Deus. Se tem algo que está tirando essa adoração, comece a avaliar isso e direcionar para Ele. Então nós precisamos resistir, a nossa missão é refletir a verdade de que só Ele é digno de confiança e devoção. Queridos, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de louvor, o Senhor merece as minhas lágrimas, o Senhor merece o meu sorriso, o meu empenho, o meu esforço, a minha dedicação. Eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar, porque é muito fácil dizer, eu estou de boa. É muito fácil falar, eu não quero mais. Queridos, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, Ele foi até o final. Jesus Cristo fala assim, ei, se for possível, afaste de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Você acha que Jesus não sabia, queridos, que ia ser chicoteado? Você acha que Ele não sabia que ia ser crucificado? Que iriam atravessar pregos nas mãos dEle? Que iriam furar o lado dEle? Ele sabia, irmão. Ele sabia de tudo isso. Ele falou, eu vou sofrer. Mas aí Ele começa a imaginar, eu tenho isso na minha mente. Jesus começa a pensar em mim e pensar em você. Não, mas o Marcelo, cara. Se eu não fizer isso, o Marcelo vai para o inferno. Se eu não fizer isso, fulano, beltrano, ciclano, vai tudo para o inferno, eles não vão conseguir sem mim. Então Jesus vai, queridos, além, por causa de mim. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu nessa fila para poder, merecer isso, queridos? Mas Ele fez por mim, fez por você. E muitas vezes a gente está dando as costas para Ele, queridos, porque o dia não está bom para nós. Porque as pessoas não deram um oi para a gente. Queridos, então vamos buscar o centro da vontade do Senhor. Ele é único, Ele é aquele que faz. Nossa missão é refletir essa verdade. E terceiro ponto, para fechar, a eternidade, queridos, a soberania de Deus. Ele diz assim, antes que houvesse dia eu era. Antes que houvesse dia eu era. Esse versículo ele nos lembra que Deus, queridos, da eternidade de Deus, ele é eu sou. Ele existia antes de qualquer coisa ser criada e Ele continuará a existir para sempre. Ele era ontem, Ele é hoje e Ele será amanhã. E cara, todos nós passamos, mas Deus não. Tudo que você tem, as coisas que você tem, as coisas que você conquista, queridos, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não vai passar, ela é eterna. Amados, isso nos dá confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Sua eternidade nos garante que Ele é imutável e que sua promessa de salvação é eterna, é inabalável. Amados, Salmos 92 diz assim, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de tudo, Ele é Deus, queridos.
Antes de todas as coisas, Ele é Deus. Antes de eu ter vontade, Ele é Deus. Antes de eu falar, Ele é Deus. Antes de eu querer alguma coisa, Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Amados, a palavra diz uma coisa assim muito forte. Ele declara: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem impedirá, irmão? Se Deus quiser abençoar você, o diabo não vai impedir não, irmão. Se Deus quiser mudar a tua história, o diabo não vai resistir isso. A única pessoa que pode dizer não a Deus é você. É só você, queridos, que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Porque Satanás não tem força para isso. E Satanás não luta contra Deus porque ele sabe que não pode, queridos. Ele vai trabalhar para impedir eu e você de chegar perto de Deus, eu e você de viver os planos de Deus. Então ele vai trazer dúvida, confusão, desânimo. Ele vai trazer, queridos, situações para que a gente pare. Agora, se você se declarar dependente do Senhor, queridos, quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? Quem vai impedir o que Deus quer fazer na sua vida? Quem vai impedir o que Deus quer fazer através dessa igreja nessa cidade? Satanás, ele não pode, irmão. Ele não pode. Porque a promessa é do Senhor, amém? A promessa é dele. Ele declarou, ele determinou, queridos. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Quando Deus age, queridos, nada pode detê-lo. Isso tem que nos dar segurança, irmão, de que independentemente da circunstância, independentemente do dia, do problema, do cenário que você está vivendo, se você acredita em Deus, irmão, fique tranquilo, porque as coisas vão se alinhar. As coisas vão entrar no eixo. Você só não pode fugir de Deus. Você só não pode querer resolver com a sua mão. Deus está ensinando para muitos de nós aqui a sermos dependentes dEle. Dependentes. Irmão, se Deus tiver que tocar em coisas que está te segurando, para se relacionar com Ele, Ele vai tocar. Porque Deus está fazendo algo novo nessa igreja. Deus está construindo de novo, queridos. E tudo aquilo que está te segurando para viver uma experiência incrível com o Senhor, que Ele tiver que ser tocado, vai ser tocado. Tudo. Então, amados, você pode facilitar esse processo, ou você pode dificultar, aí é contigo. Mas eu quero facilitar. Eu estou a fim de facilitar. Estou a fim de falar, não, Deus, faz o que o Senhor tem que fazer e pronto. A soberania de Deus, ela é absoluta. Ninguém, queridos, nada pode deter os seus planos. Nada pode frustrar as suas ações. Quando Deus age, sua vontade é realizada. Em nossos momentos de fraqueza, de dificuldade, é confortante saber, queridos, que nós estamos nas mãos do Senhor. É confortante saber que Deus é poderoso, é mais poderoso de qualquer desafio, de qualquer adversidade que nós podemos enfrentar. Ei, queridos, agindo Deus, quem vai impedir, irmão? Quem vai impedir? Se Deus quer te abençoar, se Deus quer cuidar de você, se Deus quer resgatar você, se Deus quer te trazer de volta, queridos, para os braços dEle, quem que vai impedir? Quem que vai impedir? Irmãos, se posiciona. Se levanta, deixa queimar dentro de você, deixa explodir de volta dentro de você. Deus tem um propósito incrível para as nossas vidas, queridos. Incrível. Ontem uma pessoa, na verdade, sexta-feira, 3 pessoas me falaram algo. Perguntaram assim, de que igreja você é? Eu falei, da Bola de Neve. Eles falaram assim, imaginei. Eu falei, por quê? Porque só vocês entrariam num bar para evangelizar. Só vocês entrariam numa boca de fumo para evangelizar. Só vocês iam nas quebradas aí, ó, para falar do amor de Deus, para resgatar os meninos que estão hoje sendo aviãozinho na mão do traficante já, gente. É só vocês, é vocês. É só você que faria isso, e Deus sabe disso. E por que a batalha é tão grande, queridos? Porque Satanás não quer que você faça isso. Satanás não quer. A gente consegue entregar a adoração, queridos, que ninguém consegue entregar. Sabe por quê, queridos? Porque nós não sabemos fazer a adoração. Então nós entregamos o que temos. Nós damos o nosso melhor. A gente não está aí, sabe? Poxa, se funcionou, não funcionou, se tem, não tem, eu quero adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus e vou adorar com o que eu tiver. Se eu tiver que adorar a Deus batendo palma, vai ser batendo palma, irmão.
É o que eu tenho. E posso te falar, queridos, isso sobe com um incenso, como um incenso de aroma suave às narinas do Senhor. Isso vai de encontro ao Senhor de uma maneira assim, cara, de causar impacto. E Deus fala assim, mas quem que está fazendo isso? Aí olha para mim e olha para você. Fala, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, queridos, Deus não se impressiona com a tua capacidade de fazer as coisas. Deus não se impressiona com o teu intelecto. Deus se impressiona com o teu coração de humilde, teu coração fiel. Isso chama a atenção do Senhor. Deus se impressiona com a tua lealdade, que mesmo em momentos de tristeza você fala, Senhor, eu não vou te abandonar. Mesmo quando tudo está doendo, você está falando assim, Senhor, estou quebrado, estou moído, mas estou aqui. Estou aqui para te louvar, para te glorificar. Em tempos de incerteza e desafio, nós podemos encontrar conforto na soberania de Deus, queridos. Ele governa a história em nossas vidas com justiça, amor, e nada pode impedir os seus planos. Nada vai mudar os planos de Deus a meu respeito, a seu respeito. Nada vai mudar o que Deus liberou sobre as nossas vidas, sobre esta casa, irmãos. Devemos ser testemunhas vivas do poder de Deus em nossas vidas. Então, amados, não tenha medo de compartilhar com os outros o que Deus está fazendo na sua vida. Não tenha medo de chamar as pessoas para estar com você na presença do Senhor. Lembre-se, Deus ele é eterno, Deus é soberano e nada pode impedir os seus planos. Isso nos dá esperança, isso nos dá força para enfrentar qualquer desafio, irmão. Qualquer luta, qualquer desafio. Amados, quando nós paramos e refletimos sobre esses versículos de Isaías, nós somos lembrados da grandeza, da soberania do nosso Deus. Nós precisamos meditar nisso e entender, Ele é grande. O Deus que eu sirvo, Ele é grande. O Deus que eu adoro, Ele é soberano. O Deus que eu adoro, Ele é eterno. E nada vai mudar os planos dele a meu respeito. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele salvou-nos de maneira grandiosa e irrevogável. Ei, querido, Deus é imutável, Ele não vai mudar. Porque talvez, queridos, as coisas não deram certo para você nesse dia, mas creia, porque vai dar. Creia, porque Ele já está trabalhando. Deus é exclusivo, Ele é imutável, e isso nos assegura que nós podemos confiar plenamente. Nós podemos confiar nele, irmãos. Quando Deus declara, nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir os planos de Deus na sua vida? Quem vai impedir a obra de Deus na sua vida, irmão? Quem vai impedir o que Deus quer fazer sobre você? Ele te assegura que seus planos são infalíveis e que nada pode frustrar as suas ações. Irmão, em meio aos dias difíceis, em meio aos desafios da vida, nós podemos encontrar conforto e segurança no fato de que estamos nós estamos nas mãos de um Deus soberano e todo-poderoso. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para cuidar de você, Ele é poderoso para entrar na sua casa, para restaurar, para transformar, para mudar, queridos, mudar o que tiver que mudar. Ele faz, irmãos, independente das circunstâncias. Deus está no controle e Ele está trabalhando para o nosso bem, irmão. Sua vontade, ela será realizada e nada vai mudar os seus planos. O Senhor tem planos de paz, o Senhor tem planos de esperança. A Bíblia diz, queridos, que os sonhos dele são maiores, os caminhos dele são melhores. Esses são os planos de Deus sobre você, esses são os planos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, queridos, que você possa receber isso dentro do teu coração. Amém.